O vídeo se chama O Processo da Evolução Cognitiva. Parece interessante, porém talvez exatamente isso aqui que vai custar a raça humana. Estão ligados, né, que existe mais estimativas. Existem estimativas de que o Homo sapiens sapiens vai viver menos tempo do que o Neandertal. Isso pode significar que ou a gente vai evoluir, que eu acho difícil, ou a gente vai morrer. O cérebro foi uma coisa cara, viu? Cérebro foi uma coisa complicada para o ser humano desenvolver. A gente provavelmente vai morrer cedo por causa disso. Muito obrigado, cérebro. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu e sejam muito bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Pirula, biólogo, paleontólogo, pesquisador e vamos falar hoje sobre aquela que provavelmente... Só um parênteses, o Pirula é o único paleontólogo que eu conheci na minha vida inteira. Eu gosto de pensar que ele é o Ross que eu conheci, tá ligado? Porque o Ross é outro cara que eu nunca conheci, que eu sei que é paleontólogo. Realmente foi a principal razão que nos fez suplantar os outros hominídeos e realizar os mais variados tipos de tecnologia. A revolução cognitiva. Há mais ou menos 50 mil anos atrás, existiam pelo menos 4 espécies de humanos no planeta. Mas hoje, existe apenas uma, o Homo sapiens. E ao contrário do que Tecnicamente Homo sapiens sapiens, mas tudo bem, Firula, que o paleontólogo é ele. muita gente pensa, algumas tinham o cérebro até maior que o nosso. O que então nos fazia diferentes deles? Bom, salvo algumas mudanças anatômicas, a grande diferença foi o desenvolvimento do pensamento abstrato, simbólico, que permitiu o aumento da criatividade. Ou seja, ao invés de pensar de forma apenas prática, o Homo sapiens passou a dar significado para as coisas. Para entender isso, a gente vai ter que retroceder um pouquinho no tempo. Segundo achados recentes, as ferramentas mais antigas conhecidas confeccionadas pela Meu Deus, sim, chat, Pirula é o nome dele, ele falou, eu sou o Pirula. nossa linhagem são datadas de 3,3 milhões de anos. Eram muito simples e foram feitas e utilizadas pelos nossos ancestrais distantes, talvez os australopithecus. Exatamente, pensar no que não existe. A gente não podia ficar quieto, não. Só acordar, não tem comida, buga buga, comida, comi, dormir. Pronto, é melhor do que eu viver com ansiedade agora que tem que pagar a conta agora, olha isso. Eu tenho que pagar pra beber água. Olha isso. Pra quê? Não podia ficar quieto, não? Sossegar? Ou Kenentropos, que, Um café. vale lembrar, não tinham uma massa encefálica muito diferente da de um chimpanzé, tá? Apenas há 2,6 milhões de anos, quando a nossa linhagem já tinha ganhado mais 45% de massa encefálica, e aqui a gente já está falando do gênero Homo, né, o nosso gênero, é que a Ele falou homo de novo. tecnologia teve um upgrade, ainda que modesto, com a chamada indústria olduvaiense. Essas ferramentas, que muitos conhecem como pedras lascadas, serviam provavelmente para cortar a carne de carcaças. Uma nova atualização da tecnologia só aconteceu 800 mil anos depois com o Homo erectus. Eram ferramentas já com uma forma definida, né, como um machado sem cabo, já com algum refinamento, usados para atacar animais e cortar a sua carne depois de mortos. Tá? Foi a chamada indústria aqueulense. O Homo erectus também aprendeu a usar o fogo, né, para cozinhar, para defesa, para aquecimento, e como ele se espalhou pelos 3 continentes do Velho Mundo, acabou levando essa tecnologia junto com ele. Esse modelo de ferramenta, né, aqueulense, durou em torno de 1,6 milhão de anos, basicamente enquanto durou o Homo erectus. Há 800 mil anos surge na África o nosso possível ancestral direto, o Homo heidelbergensis. E ele também sai batendo perna por aí até chegar na Europa e na Ásia. Há algumas invenções, como, por exemplo, prender as Cara, longe, né? pedras lascadas na ponta de varas ou pedaços de madeira, formando lanças, machadinhas, mas nada muito impressionante. Em cada continente, o heidelbergensis deu origem a uma espécie diferente. Na Ásia, aos denisovanos, que a gente conhece muito pouco. Na África, a nossa espécie, né, o Homo sapiens. E na Europa, ao homem de Neandertal, que tinha um volume craniano maior que o nosso. Eles aprimoraram também a tecnologia do Homo erectus, mas digamos que não muito. É como se, assim, uma comparação meio chula e não tão explicativa. É como se o Neandertal fosse mais músculo e o Homo sapiens fosse um pouquinho mais cérebro. Não é que o Neandertal não tinha cérebro, e não é que o Homo sapiens não tinha músculo, ou não tem músculo. É que o Homo sapiens decidiu gastar mais energia. Digamos assim, ele escolheu evoluir, né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele acaba gastando mais energia na cabeça e o Neandertal acaba gastando mais energia no músculo. Basicamente. Mas mais ou menos assim. Tá? A nossa espécie surgiu 300 mil anos atrás, mas não parece ter sido muito criativa durante a maior parte desse tempo.
Ei, não entendi. Saiba que o React é o ápice de toda e qualquer criatividade. Porque isso significa que o negócio já está pronto. Tudo que eu preciso fazer, eu não preciso fazer o negócio pra falar depois. Ele já está feito, entendeu? Será que eu sou um Neandertal? Então, quando que a gente começou a ser inventivo de fato? A questionar o mundo? Bom, vamos partir de um exemplo aqui, tá? Nós sabemos que as espécies de humanos muitas vezes enterravam seus mortos. Já encontramos muitas covas, né? E isso pode ser um indício de pensamento abstrato. Porém, sepultamentos primordialmente não precisam ser algo subjetivo ou religioso. Há motivos práticos para se enterrar um morto. Para começar, é higiênico. Morto. Nossa, que interessante analisar sepultamento. Como que eu vou chegar na conclusão se um negócio é realmente abstrato ou prático? Porque a gente não pensa sobre coisas abstratas pra então ser prático? Fedem, atraem animais indesejáveis ou mesmo predadores. Existem motivos práticos até mesmo para colocar flores sobre o morto ou sobre a cova. Porque tem adubo. O perfume disfarça o cheiro. Não tem... Amor, carcaça é adubo também? Tipo, se eu enterrar um corpo, aí ajuda a crescer aquela... Ok, eu não falei merda. Tudo, obrigado, nos amor. sítios arqueológicos de Homo sapiens, provavelmente a partir de 100 mil anos, algo diferente começa a aparecer. Conchas perfuradas, pedaços de argila ornamentados e sepultamentos em que a gente percebe que houve uma clara preocupação em colocar os corpos em posições específicas, com pertences pessoais como colares, braceletes, outras peças. Enfim, esses itens não parecem ter sido usados como armas, utensílios. Provavelmente estavam lá porque aquele povo dava para eles um significado especial. Não necessariamente as conchas. Porque as conchas, todo mundo sabe que faz barulho do mar. E aí ia ajudar a afastar mais ainda os animais indesejáveis. Tá aí a praticidade do negócio. Social, individual. Era um símbolo de status, um reconhecimento, dava sorte, estava ligado a algum sistema de crenças, ou mesmo apenas por ser bonito. Bom, isso talvez nunca saibamos, mas esses itens revelam o início da nossa revolução cognitiva, aquilo que faria de nós o que somos. Interessante. Não sabemos o que causou esse clique no nosso cérebro e nem como ocorreu, mas é inegável que está ligado a mutações genéticas. Cara, o primeiro filósofo, tipo assim, o primeiro filósofo mesmo, tô falando de 100 mil anos atrás, não de 2 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás, deve ter sido a pessoa mais infeliz do mundo. Sabe por quê? Porque ele deve ter pensado... Ele deve ter, do nada, deve ter vindo aquele pensamento assim, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Quem sou eu? Cara, deve ter vindo esse pensamento, ele deve ter deitado em posição fetal e nunca mais levantado. Foi o primeiro filósofo, com toda certeza, foi o primeiro depressivo. Mas com toda certeza absoluta. Sabemos que alguns genes envolvidos no nosso desenvolvimento cerebral são diferentes daqueles que existiam nos demais humanos. E essa diferença do nosso cérebro pro deles pode estar mais relacionada ao formato do que ao tamanho. Isso. A partir desse... O tamanho não indica... Eu não acredito que eu vou dizer isso. Bom, o tamanho não indica... O tamanho não é documento. Vocês viram ali o tamanho do cérebro do Neandertal. Nesse ponto, a relativamente monótona tecnologia da época passa a ter as mais diversas formas e funções, inclusive com diferenças regionais, demonstrando uma identidade. Também acontece um aumento de complexidade da nossa maior ferramenta de todos os tempos, a fala. É coerente supor que uma fala complexa ajudou no planejamento de caçadas mais elaboradas, com certeza, tornou as relações sociais muito mais intrincadas e, principalmente, impactou na forma como ocorria a passagem do conhecimento de uma geração para outra. E eu não acredito que eu vou repetir isso, mas eu já falei 1 trilhão de vezes e eu vou falar de novo, porque eu li essa matéria e ela ficou presa na minha cabeça durante anos. Eu odeio aquela jornalista que escreveu isso. Essa imbecil me fez eu perder tempo ficando com raiva dela, porque ela escreveu uma notícia sobre não sei o que, um tipo de macaco específico lá, que dá um grito diferente pra anunciar que tem perigo. Mas aí ele consegue fazer um outro tipo de grito pra chamar as pessoas, os outros macacos pra virem atrás deles. E aí ela me faz, literalmente, essa Neandertal, ela faz esse questionamento na fucking matéria. No final, a última frase dessa matéria, dessa energúmena, é: olha que animais fantásticos. Você imagina o que isso significa? Como seria se nós, seres humanos, tivéssemos desenvolvido essa mesma habilidade? A gente desenvolveu
é burra, quer que eu te mostre como é que é? Ô, tem perigo. Fim. Como é que eu não consigo pensar? Ela não passou pela revolução cognitiva? Meu Deus do céu. Ô, tem perigo. Ô, vem cá. Pronto! A gente desenvolveu um negócio extremamente mais complexo. Eu juro que essa é a última vez que eu vou citar essa matéria. Como é que me estressou demais? E teria sido com um mecanismo de feedback positivo entre a mudança do cérebro e o uso da fala. O cérebro diferente impactou no aprimoramento da fala e o uso da fala melhorou a sobrevivência daqueles indivíduos com o cérebro mais simbólico. Falo logo sobrevivo. Além disso, tem uma questão de motivação. Se, por exemplo, um xamã Homo sapiens usasse estímulos de cunho espiritual nos guerreiros, eles poderiam ganhar uma batalha por estarem mais motivados que uma outra espécie de humano que tivesse como incentivo apenas o impulso pela sobrevivência, território e etc. Enfim, ao chegar ao Oriente Médio e principalmente à Europa, os Homo sapiens se depararam com os neandertais, que viviam em agrupamentos menos numerosos e não sabemos se tinham fala muito elaborada. Achados em Logo, vamos cometer um genocídio, foi o que os Homo sapiens pensaram, mais ou menos. cavernas francesas mostram que as tecnologias se mesclaram e que houve um convívio muito intenso entre as duas espécies, eventualmente até colaborativo. Até que... Mas a maior parte das interações... Não sei se o Pirula vai entrar nessa questão, mas é muito provável de que o Homo sapiens simplesmente matou os neandertais, porque sim. Pode ter sido bélica, e após esse encontro entre espécies, o homem de Neandertal, que viveu por pelo menos 400 mil anos, não durou mais do que 3 mil anos. Só que assim... Como é que é? Peraí, deixa eu ver o cálculo. Bélica. E após esse encontro entre espécies, o homem de Neandertal, que viveu por pelo menos 400 mil anos... Os caras viveram por 400 mil anos. Não durou mais... Em 3 mil anos, o Homo sapiens... Chega, 400 mil já é o suficiente. Do que 3 mil anos. Só que assim, a extinção dos neandertais e denisovanos também está relacionada a uma mudança climática naquele período em que o planeta esfriou muito, o gelo se expandiu até mais ou menos metade da Europa e o resto virou savana. Mas sim, é isso que os Homo sapiens queriam que a gente pensasse. o convívio com Homo sapiens certamente foi decisivo. E a prova de que suplantamos essas espécies é que hoje populações de origem europeia e asiática têm entre 4 a 6% de DNA neandertal ou denisovano e não uma porcentagem equilibrada com o DNA dos sapiens. Isso. Muito bonita essa história, né? Pena A ciência dinâmica e novas evidências fazem cair por terra ideias antigas. que a ciência dinâmica e novas evidências fazem cair por terra ideias antigas. A ideia do Homo sapiens como única espécie detentora de simbolismo foi dada como certa por muitas décadas, até que foram encontradas ossadas neandertais com artefatos que podem ser ornamentais. Também em 2018 foi anunciada que em uma caverna em La Pasiega, no norte da Espanha, há Sim, eu falei e fez pinturas que, segundo os autores do artigo, datam de 64 mil anos. Não havia sapiens nesse período na Península Ibérica. Isso indica que só poderiam ter sido feitas por neandertais. São figuras bastante simples, tá? Rabiscos, tentativa de representação de formas... Mas é alguma coisa, né? É uma coisa que estava na cabeça e tentou representar. Isso já é pensamento abstrato, óbvio. Mas apesar da discordância de muitos arqueólogos, é bem possível que nossos primos também tivessem pensamento simbólico, capaz de dar interpretações subjetivas para as coisas, para os fatos e para os sentimentos. Talvez isso possa ter ocorrido até antes, vai saber, né? Com o Homo heidelbergensis, com o Homo erectus, enfim. Só que... Porque também, se o pensamento abstrato, se a fala é uma evidência também, né, de pensamento abstrato, às vezes só ficou na fala dessas outras espécies, né? A gente não tem como saber agora. A gente consegue identificar quando a pessoa faz um objeto ornamental bonitinho que provavelmente tinha atrelação a sentimentos e não utilidade, e não praticidade, né? Como o Pirula falou. Mas a gente não vai saber, por exemplo. A fala é um bom argumento para dizer que a gente simplesmente não sabe, porque poderia ter tido falas que remetessem a coisas subjetivas também. Não? Isso não faz sentido? Não faz sentido? Por que isso não refletiu na tecnologia dos neandertais? Se eles tinham mesmo simbolismo, por que eles foram extintos? Será que as laringes deles, por exemplo, não permitiam tão bem a fala? Ou será que eles só deram azar e nós simplesmente demos sorte? A ciência ainda não sabe responder. Mas é possível que não tenhamos sido a única espécie a sentir o gostinho de saber que sabe. Ok. Saber que sabe, na verdade, foi um grande erro nosso, né? Era só essas espécies mais antigas terem gravado um áudio, aí nós iríamos saber. Não, o que eu quero dizer é que, tipo,
tem vários jeitos da gente ver se existia subjetividade em alguma coisa, ou coisas abstratas, certo? Se a fala é uma evidência delas, como que a gente consegue identificar que, por exemplo, não houveram pensamentos abstratos que eram mostrados a partir de falas de certas comunicações, se não tinha nada em paredes e tal? Não dá pra saber, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Deixa eu carteirar, sou biólogo? Sim, mas você é biólogo, mas a única coisa que você disse é não faz sentido. E eu perguntei, não faz sentido? Você disse não, e agora você disse que você é biólogo, você não me deu um negócio pra me dizer que eu tô errado. Então, eu vou continuar pensando isso. Ué, meu argumento é não. Ok, sim, porque você sabe se você não sabe nada. Porque você sabe que você não sabe nada, entendi. O ponto que eu quero dizer é, tem coisas que a gente não vai conseguir descobrir, entendeu? Agradeço a Márcia Jamile, do canal Arqueologia pelo Mundo, Eu amo a Márcia! Nossa, faz décadas que eu não falo com ela. pelas dicas no roteiro. Comentários sobre o último vídeo do Godzilla vs King Kong. Bom, como dezenas de pessoas lembraram, eu errei o peso do Godzilla do filme de 2021. Eu disse 100 toneladas, mas são na verdade 100.000 toneladas, que faz mais sentido para um bichoroco daquele tamanho. O que eu tô assistindo? King Kong não tem peso oficial, mas fazendo um cálculo usando um gorila atual como parâmetro, ele teria, entre 30 e 40 mil toneladas. Pô, mas essa briga aí tá bem injusta, então. Sendo assim, ele ficaria bem mais leve que o Godzilla, né, ao contrário do que eu falei no vídeo, mas conseguindo erguer mais de 4 vezes o próprio peso, ele ainda assim conseguiria fazer um bom estrago. Outra correção que fizeram é que na franquia Monsterverse é dito que o Godzilla não é um dinossauro, e sim um réptil do Permiano com mais de 250 milhões de anos. Isso mudaria o quê? A minha afirmação sobre a pneumatização dos ossos e justificaria melhor a presença das placas ósseas pelo corpo. Mas, no fim das contas, não muda muita coisa pro resto do que eu falei. Muita gente veio falar que a genética dele é diferente, enfim, que o raio atômico era muito forte, etc. Bom, de fato, né, os poderes especiais do Godzilla fazem dele, enfim, um dos seres mais apelões do... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho impressionante como a gente consegue analisar cientificamente coisas que tão abstratas como Godzilla e Superman. Porque a gente nunca vai entrar num consenso. Nunca na vida a gente vai entrar num consenso desse negócio. Mas ainda assim a gente adora fazer essas análises. Uma puta perda de tempo, mas é incrível ao mesmo tempo, tá ligado? Cinema. Só que isso não muda o fato da biomecânica dele impossibilitar, por exemplo, ele de nadar, não rola ter agilidade com as pernas daquele comprimento, e se ele cair, vai custar levantar. Paciência, não fiz as regras. É isso, e se você quiser saber mais sobre Mind Blow pré-histórico, não se esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado por quem assistiu até aqui. Um abraço e falou! Muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Deixa eu mandar um link pra vocês. Nerdologia nunca decepciona, porém, eu não assisto tanto quanto eu gostaria de assistir. Deixa eu colocar o link pra vocês. Perdão, tô fazendo tudo com uma mão só porque a outra tem que ficar no microfone. Só olhar uma criança que primeiro rabisca antes de aprender a falar. Não, mas a criança, ela não aprende coisas complexas, né? Ela não aprende a falar coisas complexas, mas ela emite certos sons, e ela provavelmente fala uma primeira palavra antes de rabiscar, mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando de falas subjetivas, abstratas e complexas, né? Então eu entendi o que você quis dizer, mas não foi um exemplo muito bom. Todo mundo sabe que o Batman com preparo vence qualquer um. Não! Claro que não! Batman é um bosta! Você sangra! Pois você vai! Porra, Batman não faz nada, tá ligado? Marta... Cara, eu achava que Kryptonita era a desculpa mais idiota pra uma fraqueza de um super-herói da vida. Eu estava errado. É, na verdade, a palavra Marta. Mas Batman é rico? Fala Marta pra ele. Ele vai te dar todo o dinheiro e vai deixar de ser rico. Pronto. Mas enfim, muito bom o vídeo do Nerdologia. O link tá aí no chat. Eu não dei like no vídeo. Deixa eu dar like no vídeo. Que absurdo.